Boa tarde, queridos e queridas, boa noite, né? Acho que é boa noite, já estamos virando, né? A tarde para a noite. Então vamos dar início ao nosso estudo do livro de Salmos. Gostaria muito que você está chegando, se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha aí, inscrevesse no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver uma mãozinha, você toca também nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente e que você gosta muito do que você vê aqui. E do que você ouve, é claro, né? Que é importante, mas é o que você ouve, não a minha imagem em si aqui, tá bom? Então, depois que terminar, que você terminar, dar o likezinho aí, você vai ver então uma setinha e no final você vai compartilhar essa palavra amiga para alguém. Você vai mostrar para essa pessoa que você tem um sentimento de consideração por ela, por isso você enviou para ela o estudo do livro de Salmos e você convida ela para participar desse estudo do livro de Salmos, tá bom? Você vai estar se doando para ela, mostrando para ela o quanto o sentimento de gratidão que você tem por ela ser sua amiga, por consideração à pessoa, você entende? Então, no final você compartilha, tá bom? Então, vou dar início aqui, vou ler aqui o Salmo de número 101, que a Bíblia já está aqui na minha mão, ó, Salmo 101, tá bom? Eu vou ler para vocês. Diz assim, depois então eu vou explicando, tá certo? E diz assim, ó, cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam, não se me apegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura de seu próximo às escondidas, eu destruirei. E aquele que tem um olhar altivo, o coração soberbo, não suportarei. Então, olha o que Deus está falando aqui. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Aquele que se assentou comigo, o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então, esse salmo está falando, Deus está se declarando, né, através de Davi aqui. Esse salmo é um guia para aqueles que possuem autoridade, pois seus atos interferem diretamente na vida de outras pessoas. Estou lendo a explicação aqui. O texto mostra como um governante deve conduzir a sua vida pessoal para que suas ações públicas sejam irrepreensíveis. Davi, o autor, mostra que deseja reinar com justiça sobre o povo e para isso ele quer se cercar somente de pessoas íntegras e justas. Dessa forma, o rei revela com o seu proceder e com suas intenções que aquele que governa com temor e virtudes divinas é bem-sucedido. Entendeu? Deu para entender bem, né? Muito bem explicado aqui, isso aqui. Então, aquele que andar na casa do Senhor tem um lugar reservado, porque é uma pessoa íntegra, uma pessoa que anda nos caminhos de Deus, anda retamente, né? Então, os fiéis com que as pessoas convivem, por exemplo, nós temos a nossa casa e nós convivemos com pessoas íntimas dentro da nossa casa. Assim é Deus, Deus quer pessoas íntimas com Ele, pessoas com integridade, pessoas que o amam de verdade, pessoas sinceras, de bom caráter, né? Não é mesmo? Então, a gente vê assim que é preciso ter uma familiaridade, né? Por exemplo, se a sua família não comprova seu bom comportamento, o seu bom testemunho, certamente sua comunhão com Deus está falha, não é boa. Você entende? Então você tem que testemunhar, você tem que mostrar que você é uma pessoa de bom caráter. Então Deus
ele não escolhe qualquer pessoa aleatoriamente, você entende? Para estar com ele. Ele não escolhe qualquer pessoa, você entende? Deus, ele tem os propósitos para cada pessoa. Para cada pessoa ele tem propósito. Antes ele observa cuidadosamente o caráter da pessoa. Deus observa o caráter de cada um de nós, de cada pessoa, para depois ele permitir que ela se torne íntima dele. Você entende? Você entende o que eu estou falando? Deus, ele observa o nosso caráter para depois ele permitir que essa pessoa se torne íntima dele. Por exemplo, Deus tem me observado. Ele tem visto se eu sou uma pessoa de bom caráter, de boa índole ou não. E aí, com isso, isso é um exemplo, a suposição, ele vai dizer se sim ou não, para que eu tenha essa intimidade, essa sinceridade, essa fidelidade para com ele. Assim, os fiéis que o Senhor concede, que se assentem junto a ele. Ele vai conceder que eu venha me assentar junto a ele, você ou qualquer outra pessoa que se familiarize com ele, que tenha essa intimidade de sinceridade, que é reto de coração, que é uma pessoa justa, que tem um bom caráter, você entende? Então, ele proporciona as coisas para aqueles que o servem, aquele que o agrada, você entende? Mas aqueles que o usam de engano, que permanecem até dentro da casa dele, né? No caso, dentro da casa dele, eu digo na igreja, permanece com ele, mas usa de engano, ele identifica, ele sabe que essa pessoa é mentirosa, ele sabe que essa pessoa não merece estar familiarizado com ele. Ele só vai permitir que essa pessoa se familiarize com ele mediante os seus arrependimentos, né? Pedindo a ele que o perdoe, né? pelos erros, pelos pecados, e aí ele vai permitir a essa pessoa ficar a se familiarizar com ele, né? Então, nós devemos preservar muito a fidelidade e a integridade de cada um. Nós devemos preservar nossa intimidade, nossa integridade e a nossa fidelidade para com Deus e para com o próximo da gente. Você entende? As pessoas próximas da nossa família, que estão próximas a gente, para que não venha assim acontecer coisas de hipocrisias, coisas de fingimentos, de mentiras na família, que isso é que causa aborrecimentos, brigas e transtornos na família, não é mesmo? Então, esse salmo vem falar sobre isso. Então, fala para que a gente não esconda o rosto de Deus, porque Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Você entende? Deus, Ele vê todas as coisas, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente, não é mesmo? Como já falei várias vezes. Então, nós devemos permanecer sempre debaixo das asas do Altíssimo, sendo fiel e sincero para com Ele. Porque só assim Ele ele não nos despreza, né? Ele vai estar sempre com a gente, sempre cuidando da gente. Ele vai estar sempre ouvindo as nossas orações. Então, quando nós reconhecemos nesse Deus o poder dele, o amor, e temos gratidão por ele faz com que coisas assim inacreditáveis venham a acontecer na vida da gente. Você entende? Então, o Salmo de número, o Salmo de número 103. O Salmo de número 103 fala sobre um convite a louvar a Deus pela sua graça. Então, diz assim, o Davi escreveu esse Salmo, ele veio dizendo assim, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a sua vida da perdição, que te coroa, te beneficia,
e tem misericórdia. Vou pular um pouquinho, tá, gente? Vamos lá no versículo 12, que diz assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembre-se de que somos pó. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela, o vento logo se vai e um lugar não será mais conhecido. E o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos. No versículo 21 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, esse salmo de número 103, esse salmo, Davi, ele está reconhecendo a grande estima de Deus. Ele está reconhecendo o quanto Deus é poderoso com todos nós, com todos os seres humanos, o quanto Ele nos beneficia com muitas coisas. Então, esse salmo, ele fala sobre os números de favores, da quantidade de coisas, de quantos favores Deus fez naquela época para ele e está fazendo na nossa época, e faz na nossa época também, você entende? Fala sobre todos os atributos que aparecem constantemente na natureza humana. Isto é, enquanto as pessoas encontram dificuldade em perdoar, o Altíssimo mostra que se dispõe não apenas a perdoar o pecado arrependido, mas também a se esquecer das ofensas sofridas. Então ele procura esquecer todas as ofensas sofridas. No entanto, o caráter benigno de Deus não o impede de corrigir aqueles que errou e tampouco o isenta de sofrer as consequências dos erros cometidos. Isso é, se você cometeu erro, você vai pagar pelos seus erros, por aquilo que você cometeu, você entende? Mas com tudo isso, mesmo você pagando pelos seus erros, a bondade do Altíssimo é demais. Ele revela a todos nós, né, seres humanos, a sua maneira especial de amar, né? Porque ele morreu por nós naquela cruz e ele ama aquele que o teme, aquele que o respeita. Assim como o Eterno é fiel às nossas vidas, né, com suas promessas, com tudo que ele faz pela gente, nós também devemos recompensar ele com a nossa gratidão, você entende? Então vamos aqui recapitular de novo isso aqui, né? Vamos procurar entender. Então, lá no Salmo 100, o Salmo 100, né? Eu sei que eu comecei do Salmo 101, 102 e vamos até o 103. Mas vamos voltar lá no Salmo 100. O Salmo 100, ele veio nos ensinando a render graças a Deus, né? Ele veio nos ensinando a render graças a Deus, porque sempre nós recebemos muitos benefícios de Deus, né? Muitos presentes de Deus. Então, o salmista ele veio desde lá nos convidando a celebrar o amor, né? Celebrar o amor de Deus e com amor e gratidão as coisas que Deus fez e faz ainda por todos nós, né? Até hoje, ele ainda faz muitas coisas por todos nós. Ele faz tudo por amor, para que nós possamos ter paz. Por isso, é muito importante que a gente se volte sempre para Deus e que a gente venha sempre ouvir a palavra. Nós devemos sempre ouvir. Então, esse salmo Salmo 101, né, como diz aqui,
Salmo 101, ele fala, ele vem falando de como servir a Deus, né? Que o salmista, esse salmo vai nos guiando para que a gente possa usar da autoridade de Deus para a gente resolver as nossas questões, os nossos problemas. Você entende? Nós precisamos sempre usar da autoridade de Deus, porque assim, nós temos muitas coisas por resolver. Então, dentro dessas coisas, nós devemos botar em primeiro lugar o nome de Deus ali, Senhor, me ajude nisso. Eu creio no seu poder e eu creio que o Senhor vai na frente, Senhor, vai na frente para que abrir os caminhos para mim. E Deus abre os caminhos, Ele nos ajuda. Então, esse Salmo 101, ele vem decorrente de todos os outros salmos lá, né? 99, 100, 101 e assim sucessivamente. Nesse Salmo de número 102, nós vimos a fala de angústia, a fala de dor, a fala da destruição que houve lá na terra deles, Jerusalém. Lá em Jerusalém houve muita destruição. Então Davi, ele estava se lamentando, ele estava muito triste, né? Ele estava com o emocional dele muito abalado. Então ele estava mostrando para Deus o quanto ele estava sentindo, quanto o emocional dele estava abalado, que ele precisava grandemente do Senhor. E aí, ele no decorrer, né, do Salmo, partindo para o Salmo de 103, ele vem pedir a Deus para que perdoe, né, os nossos erros. Então, o Salmo 103 vem nos ensinar a perdoar, nos ensinar a gente perdoar e também nos ensina que nós devemos louvar a Deus, louvar a Deus por gratidão, por amor a Ele, você entende? E nós devemos perdoar e louvar a Ele por tantas coisas que Ele faz na nossa vida. Muitas coisas, né? Você tem noção de tanta coisa que Ele faz, não é mesmo? A nossa saúde, principalmente, a nossa família unida, as nossas provisões, tudo isso é importante, porque Deus faz para a gente, né? Ele nos dá força para a gente prosseguir, para a gente buscar em cada vez mais melhorar e estarmos em comunhão todos, não só comunhão para com Ele, mas comunhão entre família e todos aqueles que nos rodeiam, para que haja mais alegria, mesmo assim, quando nós estamos em meio a muitas dificuldades, a muitas tribulações, a muitas circunstâncias. Deus, ele se agrada quando nós o buscamos, o louvamos, né? Como ele nos ensina a perdoar uns aos outros e também a louvar Ele por gratidão, né? Nós devemos louvar Ele por gratidão, porque Deus, Ele traz bênção para a gente, para enriquecer a nossa alma. Quando Ele traz bênção para a gente, é para enriquecer a nossa alma, nos fazer ficar forte diante de tantas circunstâncias, de tantas situações que nós passamos. Então, nós devemos ter essa consciência de gratidão e confessar a Deus as nossas dificuldades, né? Os nossos problemas, aquilo que nós estamos passando, que nós precisamos da ajuda dele, né? Nós precisamos nos colocar diante dele, nos posicionando sempre com ele, mostrando para ele que ele é de grande valor nas nossas vidas, porque se não fosse ele, não seríamos pessoas de tal perfume, né? Que é o que ele se derrama sobre nós, o bom perfume dele, o bom caráter dele, para aqueles que são justos, para aqueles que reconhecem que só Deus é o Senhor, tá certo? Amanhã eu venho falar com vocês do Salmo 104, 105 e o 106. O Salmo 104 fala da glória de Deus, que é manifestada
diante de toda a criação, né? É tudo que Deus criou, né? Aqui já está falando, e também o cuidado de Deus com a aliança com o povo. Qual é esse cuidado que Deus tem? Ele procura cuidar de cada um de nós para que cada um de nós possamos nos manter em união, em comunhão com Ele, conectado com Ele, com verdadeira sinceridade. E o Salmo de número 106 fala da rebelião de Israel e a misericórdia de Deus. Então Deus está sempre tendo prazer em socorrer o seu povo. Ele sempre tem misericórdia. Por isso que nós devemos estar sempre engrandecendo o nome dele, louvando o nome dele, buscando ele, dizendo quão grande e maravilhoso é ele nas nossas vidas. Quando nós o louvamos, nós estamos orando, nós estamos agradecendo, estamos em gratidão a ele por esse amor tão grande, por tantas maravilhas que ele derrama nas nossas vidas. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer coisa que você esteja passando, creia que só o Senhor é Deus e não existe outro além dele, capaz de prover tantas maravilhas nas nossas vidas, tá bom? Então, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza absoluta que Ele quer. Tchau!